Caro professor, sou Sérgio Adas, um dos autores da coleção Expedições Geográficas, e venho aqui, nessa oportunidade, explicar um pouco as diferenças em relação à primeira edição da obra, Coleção Expedições Geográficas, que havia sido inscrita e aprovada no PNLD 2014, e a atual edição da obra, que é a segunda edição da obra, inscrita no PNLD 2017. Então, vou ressaltar aqui alguns pontos, que mostram as diferenças entre essas duas edições. Na edição atual, PNLD 2017, a obra possui um projeto gráfico totalmente inovador, que se diferencia em relação àquela primeira edição, mas que continua respeitando a chamada isotopia editorial, ou seja, tudo dentro da obra, visualmente, em termos artísticos, funciona em torno da ideia de viagem. Esse projeto gráfico nós consideramos muito importante por ser muito lúdico, atraente aos olhos dos alunos, podendo assim ajudar você a dinamizar as suas aulas, atrair a atenção e interesse dos seus alunos em relação ao ensino da geografia. Um segundo ponto, a obra do PNLD 2017 conferiu muita ênfase em uma questão muito importante, uma questão pedagógica, que é a questão da contextualização. Ou seja, na medida em que nós expomos e explicamos os conteúdos e temas da geografia escolar, a obra possui seções didáticas pedagógicas, também novas, voltadas para a contextualização, ou seja, uma transposição didática onde nós fazemos a relação entre os conteúdos estudados e a realidade próxima do aluno, a sua realidade de vivência, o seu contexto sociocultural. Por exemplo, a seção No Seu Contexto, que aparece ao lado do texto principal da obra, é uma seção nova e ali nós temos enunciados de questões diretos para que o aluno relacione os assuntos estudados com o seu contexto de vivência. Em outra seção também nova, chamada Contextualize, que surge no interior dos infográficos, que surge no interior das estações Ciências, História, Socioambiental e Cidadania, das seções Encontros e Outras Rotas, essa seção Contextualize também tem a mesma preocupação, ou seja, permitir ou motivar os alunos a relacionarem os conteúdos estudados com a sua realidade de vivência ou próxima. Há ainda uma seção nova também voltada para a contextualização, que é a seção Investigue Seu Lugar, que aparece a cada 2 percursos naquelas páginas duplas de atividades, remetendo o aluno para o princípio pedagógico da pesquisa, mas também relacionando esse princípio pedagógico a um estudo do seu lugar ou da localidade onde ele vive. E existe também um terceiro ponto, que são ícones, colocados na cor magenta, relacionados aos temas transversais e à interdisciplinaridade. Ou seja, você poderá encontrar, nessa segunda edição da obra, Expedições Geográficas, vários ícones onde nós mostramos a você e sugerimos o trabalho em sala de aula com os temas transversais e a interdisciplinaridade. Dizendo em outras palavras, onde na nossa obra essas possibilidades de trabalhar os temas transversais, meio ambiente, pluralidade cultural, consumo, trabalho, e também a interdisciplinaridade, onde isso é possível e como trabalhá-los em sala de aula. Um quarto ponto muito interessante são os novos infográficos da obra. Na edição passada, ou primeira edição, haviam 32 infográficos ao longo dos 4 volumes da coleção de 6º ao 9º anos. Agora, continuam os 32 infográficos, só que muitos deles cederam lugar a novos infográficos e aqueles outros que foram reformulados foram atualizados em termos de dados estatísticos ou mesmo em aspectos relacionados à arte, a seu aspecto gráfico visual. Mas o grande destaque aí são os novos infográficos. Por exemplo, agora de passagem eu me recordo de um infográfico no 7º ano, onde nós salientamos o mercado de trabalho e a situação da mulher no setor de serviços da região sudeste. É um infográfico que privilegia as questões de gênero em página dupla, muito atraente, de modo a sensibilizar o aluno e conscientizá-lo sobre, por exemplo, as diferenças de renda no mercado de trabalho entre mulheres e homens, mulheres chefes de família, onde elas atuam no setor de serviços, colocando assim indiretamente ali a questão da discriminação, do preconceito contra a mulher em evidência e procurando combatê-los. Um quinto ponto interessante a destacar como novidade na segunda edição da obra
são os textos novos que colocamos, né, nas estações História, Socioambiental, Ciência, Cidadania e também nas sessões Outras Rotas e Encontros. Então, aqueles textos de terceiros, né, que são trabalhados, muitos deles deram lugar a novos textos, inclusive acompanhados de novos exercícios. Um sexto ponto, né, no interior dessas estações e também outras rotas, encontros, e também que agora acompanham os infográficos, são exercícios intitulados Interprete, Argumente, Contextualize e Viaje sem preconceitos. Então, o aluno, ao analisar e estudar um infográfico, ao analisar, estudar e interpretar um texto de terceiro alocado em nossa obra, ele terá essas subseções didático-pedagógicas de modo a levá-lo na sessão, né, nessa subseção Interprete, a relacionar os assuntos do texto. Na seção ou subseção Argumente, a criar raciocínios e argumentação, propostas de soluções de problemas por meio dos enunciados da subseção Argumente. Contextualize, mais uma vez, ali uma gama de exercícios para que a gente possa trabalhar aquela questão da contextualização que eu me referi. E o Viaje sem preconceitos, que é uma outra novidade, um grande esforço que tivemos, sempre que possível em nossa obra, fazer, né, o combate aos diferentes tipos de preconceitos, linguísticos, regionais, religiosos, de gênero e assim por diante. Então são novos exercícios alocados que permitirão a você mais opções na sala de aula. Um sétimo ponto de inovação são os novos objetos educacionais digitais. Então, ao longo dos 4 volumes da coleção, há novos objetos, né, educacionais digitais que são propostos ali, disponibilizados, inclusive com um manual, com orientações multimídia, dando a você sugestões de como trabalhar aqueles novos objetos educacionais digitais junto aos alunos. Então, são mapas animados, infográficos animados, vídeos associados a narrativas explicativas, né, sobre os conteúdos abordados. Um oitavo ponto interessante é que a maior parte dos exercícios foram reformulados nos 4 volumes da coleção. Então, quer na dupla de atividades, página dupla de atividades, a cada 2 percursos, ou em outros momentos da obra, em outros exercícios e atividades que acompanham o livro-texto, nós então tivemos o cuidado em reformular os exercícios e criando novos exercícios, melhorando, aperfeiçoando, de modo a elaborar sempre, que é uma meta nossa, melhor a nossa obra. E também há um 8º ponto, não é, que vale ressaltar. Nos livros do 8º e 9º anos, naquele momento da escolarização básica, onde o aluno já está caminhando em direção ao ensino médio, nós colocamos exercícios ali de múltipla escolha, de modo que ele vá se adequando a uma outra linguagem de exercícios, a uma outra possibilidade de exercícios. E nesses volumes do 8º e 9º anos também, lembrando naquela sessão que eu me referi, inovadora, inicial, no seu contexto, nesses livros do 8º e 9º anos, eles, por exemplo, fazem, quando estamos estudando conteúdos da geografia mundial, né, a relação com a realidade brasileira. Então, proporcionando assim a multiscalaridade no ensino da geografia. Um 9º ponto, né, forte da coleção, de inovação, os desembarques em outras linguagens, que aparecem sempre ao final das unidades ímpares, né, 1, 3, 5 e 7 dos livros, eles foram renovados com uma nova diagramação, uma nova arte, e além disso, há desembarques em outras linguagens com conteúdos novos, não é? Que valeria a sua atenção na análise da nossa obra. Um 10º ponto muito importante, a obra ela foi inteiramente, os 4 volumes, atualizados em termos de dados estatísticos e também as fotografias que acompanham os livros, ilustrando, não é, os conteúdos por nós explicados, elas foram ali substituídas por fotografias mais recentes e, na medida do possível, esteticamente melhores ou mais atraentes, não é? De modo a proporcionar a você, professor, um material de qualidade no sentido visual, o que é muito importante hoje perante essa nova geração de alunos. Um 11º ponto que eu acho interessante salientar, você, eventualmente, que conheça a nossa obra, a sondagem de conhecimentos prévios feita nas aberturas de unidades
por meio de uma antiga sessão intitulada Aquecendo, essa sessão ela mudou de nome. Agora ela se intitula Verifique Sua Bagagem. Né? Então ali são questões sobre ou jogo de imagens ou infográficos que abrem as unidades dos volumes da nossa coleção. Uma outra novidade, a antiga seção Bagagem de Ferramentas, que continha procedimentos de estudo e procedimentos geográficos, agora se intitula Mochila de Ferramentas. Então, há uma preocupação constante da nossa parte, existiriam outros pontos que eu poderia salientar, mas que aqui fica demonstrado o nosso esforço nessa segunda edição, no melhor aperfeiçoamento da obra, de modo a proporcionar a você, professor, a possibilidade de ter em mãos uma obra, né, antenada com seu tempo, com o ritmo dos seus alunos, com as necessidades deles, contemplando tanto aspectos visuais, mas sem perder também o rigor conceitual, a questão da atualização de dados, novos infográficos e tudo que eu acabei de dizer. Então nós procuramos cercar por todos os lados, não é? A possibilidade de oferecer a você um material sempre inovador, como estamos procurando fazer nos últimos anos. Colocar à disposição os meus contatos, não é? Então qualquer dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato por telefone, pelo Facebook. Eu tenho um blog, como está aí demonstrado, não é? Como também um e-mail que está à sua inteira disposição, porque Mellen e eu valorizamos muito esse contato direto e essa conversa direta com você, professor ou coordenador. Muito obrigado pela sua atenção e desejo a você uma ótima avaliação do nosso material.